Fala, queridão. Fala, meu querido. Como que vai essa força? Tudo bom, né? Glória! Opa, peraí. Chegou nosso líder Graça. aí, ó, pastor Rosivan. Eita, glória! Paz, queridos. Graça e paz a todos aí. Ô, bispo, Paz, pastorzão. como você Tudo tá? bem? Ô, rapaz, maravilha! Maravilha, te vendo, saudade. Felipe, como você tá? Bem, graças a Deus. Vamos só, antes da gente começar, mandar um convite aí para a galera participar com a gente. Ok. Como que eu faço para enviar o convite aí, ô, Felipe? Tem um aviãozinho aí embaixo, aqui perto de onde você digita o texto, da caixa de texto, tem um aviãozinho. Ok? Você clica no aviãozinho e seleciona as pessoas que você quer convidar. Ok. Já vi aqui. Rapaz, que bom, peraí. Show de bola. Show. Vamos lá. O Anderson Dino tá aí, ó, na área. Bem-vindo. Hoje, naquele dia a gente não conseguiu finalizar, né? Hoje nós vamos falar Verdade. sobre... A gente vai falar sobre as doenças. Vamos finalizar, né? Uma parte daquele assunto da semana passada que ficou pendente. E vamos falar sobre as doenças que podem ser causadas pela falta do perdão. Ok. Show. Certo? Certíssimo. Então vamos lá, a Fiz gente vai começar a fazer um apanhado aqui da aula passada, da lição passada aí que a gente conversou. A gente falou sobre gatilhos. O senhor consegue falar um pouquinho para a gente sobre isso novamente, para a gente pegar aqui o gancho, pastor Rosivan? Sim. Felipe, nós falamos sobre os gatilhos, da onde surge, de como surge de Isso pequenos aí. aborrecimentos, surge de pequenos aborrecimentos, né? Igual eu falei sobre o fundamento da onde surgiu a mágoa, o ódio, surgiu de um povo amonita, do sogro de Sansão. Então, quer dizer, como começa as mágoas, o ódio, a revolta? De que forma? Porque se nós olharmos para os sintomas, né, que gera o câncer, que vai gerar uma úlcera nervosa, outros problemas, começa com aborrecimentos. E aquele aborrecimento que não foi tratado, não foi curado, ele não foi liberado, ou seja, a pessoa foi gerando, perdão, a pessoa foi gerando aborrecimento hoje, aborrecimento amanhã, e ele não liberou isso, ou seja, o gatilho que era para ser tratado da situação, era ele ter tratado a situação, ser chamado a pessoa para perto, conversado, porque o diálogo é uma forma de eu liberar ou eu quebrar essa mágoa, essa raiva, essa ira. Então, os gatilhos, quando eu isolo eles, ou seja, antes de gerar mágoa ou ódio, vem um aborrecimento. Perdão. Vem um aborrecimento. Então, a questão é, por que eu me aborreci? O que me levou a esse aborrecimento, a esse ponto que eu cheguei, que ele vai gerar um ódio, né? Que pode gerar uma úlcera nervosa, né? Daqui a pouco a gente vai falar de um pouco a forma... Nesse assunto das doenças que são causadas pela falta de perdão, o que a falta de perdão pode causar enquanto doenças, nós vamos falar daqui a pouco. Sim. Antes, vamos só fazer essa atualização aqui da semana retrasada, né, que nós começamos. Aí eu queria que o senhor continuasse falando aí
dentro disso aí, do que o senhor falou na última semana, só para a gente pegar o gancho, para não ficar aleatório aqui essa parte de hoje. Ok. Então, essa situação de aborrecimento, que vai gerar um ódio, que vai gerar uma mágoa, porque a mágoa ela existe de 3 formas. A mágoa aguda, que é aquela mais profunda, e aquela mágoa que vai gerar outras situações, às vezes bem próxima ao cortisol, ou seja, aquela substância que vai prejudicar não só a saúde física, mas também a saúde mental. Então, quer dizer, né, olha a situação, olha os gatilhos. Se eu isolá-los, se eu trabalhar ele lá atrás, ou seja, nós temos temperamentos, é o que está baseado. Você pode ser uma pessoa melancólica, até que ponto nós somos melancólicos? A melancolia ela é mais perigosa do que uma pessoa explosiva. Né? Então, quando eu começo a tratar desses gatilhos, às vezes uma pessoa explosiva, ela dificilmente ela vai ter câncer, ela vai ter úlcera nervosa, porque ela consegue isolar os gatilhos do aborrecimento, ela vai colocar para fora. E a melancolia, às vezes, leva a pessoa a se espremer. Ou seja, ela não expõe, ela não coloca, ela não fala, ela não comunica. É a mesma coisa. Estar bem não significa estar ótimo. Estar bem, às vezes, é um ponto, Felipe, que a gente precisa entender é quando eu estou bem comigo, interno, não é estar bem externamente. Estar bem, a primeira coisa que eu tenho que isolar é o seguinte. Pastor, senhor. Só um momento. Eu queria que temos aí 5 pessoas no momento, online, a Arildo, a Mônica e o Anderson, que são a minha tia e meu primo, né? São por parte da minha esposa. Vocês estão conseguindo ver o áudio normal aí? Porque para mim o vídeo travou. O Arildo também, um grande amigo aí nosso. Se puder comentar aí no vídeo aí se tá legal o vídeo. Aproveitem e deixem uma pergunta aí. Vamos aproveitar aqui esse gancho. Nós estamos com o Bispo Marco e com o pastor Rosivan, que é psicanalista, né? Então, tem uma bagagem muito boa aí para passar. Se você tem alguma dúvida sobre doenças que podem ser causadas pela falta de perdão, às vezes uma coisinha que ficou ali sem você colocar para fora, como o pastor Rosivan está falando, aquela coisinha ali vai crescendo dentro de você e pode causar diversas doenças. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Tá bom? Se faz sentido para você, o Anderson e a Mônica já falaram ali que tá bom, que estão conseguindo ver. Eu acho que deve ter sido só o meu. Ô Bispo, o seu tá normal aí? Como que está? Normal meu aqui, Felipe. Show de bola. Tem alguma coisa para perguntar, para aproveitar já esse início aí para o pastor Rosivan já começar respondendo, Bispo? Não, tá legal, tá fluindo aí esse início aí. Tá bem interessante a gente entender da onde que veio e se iniciou esse sentimento chamado mágoa, né? Tá bem legal. Eu acredito que para a maioria das pessoas, como para mim também há um tempo, era um assunto muito superficial. A gente não sabia de onde que veio, como se iniciou. E é impossível a gente tratar algo na nossa vida sem saber onde teve o início, né? Então, assim, tá bem interessante, bem top. Pastor Rosivan é um professor nato. É o nosso mestre, né? E só para atualizar também aí, quem está chegando aí na live, nós estamos escrevendo um livro sobre as feridas do corpo de Cristo. E um dos assuntos desse livro é o perdão. Então, por esse motivo, entre outros, nós estamos abordando esse assunto. É um grande causador de
problemas no mundo atual, esse mundo que acontece muito virtualmente. Então, as coisas que precisam ser faladas, muitas vezes, deixam de ser ditas, e coisas vão crescendo dentro de nós, e é para isso que nós estamos aqui hoje com o nosso mestre aí, pastor Rosivan, psicanalista, especialista aí nessa área. Vamos lá, pastor Rosivan, desculpa, pode continuar. Se alguém tiver alguma pergunta também, pode mandar aí, que a gente está atento aí a todas as perguntas para poder respondê-las. Então, voltando lá, o Felipe e o Bispo aí, para mim é uma honra primeiro estar aqui com vocês, né? Vocês sabem disso. O Bispo aí, eu tenho uma gratidão muito grande por ele. O Felipe nem se fala, né? A única coisa que a gente está precisando se reunir mesmo, materializar essa unidade aí para a gente tomar um café. Mas vamos lá. Show de bola. Vai acontecer logo. Então, há alguns causadores, primeiro, que a gente entende da mágoa, do ódio, da revolta, né? Pessoas coléricas, pessoas sanguíneas, essas pessoas, no fundo, elas não vão ter isso. Por quê? Esse tipo de coisa que a gente está falando. A gente fala de um estilo de vida, pelo menos, baseado naquilo que diz a ciência, né? O que a gente está trazendo aqui é uma forma científica de dizer. Daqui a pouco eu vou falar da doutora Suzana aqui, uma grande pesquisadora, está bem avançada, uma ideia que ela coloca aqui muito bacana. E a ideia é que eu preciso entender que a minha vida, eu posso fazer dela melhor ou eu posso arruiná-la. Baseado não só nas minhas decisões, não só um gesto, mas também preocupadíssimo disso com a minha saúde. É o que nós estamos falando aqui, né? Porque o primeiro ponto traz uma ideia de ciência de logoterapia, que é poder existencial. Quem eu sou? Quais são as minhas irritações? O que me irrita com facilidade? Quando eu começo a entender, a marcar, né, a anotar, fazer as anotações daquilo que me irrita e daquilo que não me irrita, eu começo a fazer uma seleção e começo a isolar esses gatilhos. Ou seja, eu começo a me entender um pouco melhor. Então, eu vou procurar evitar essas situações. E fazer que, quando isso acontecer, eu consiga isolar esses gatilhos, manter o equilíbrio, tá? Para que isso não venha influenciar na minha vida, na minha casa, de uma forma doméstica, na vida no meu trabalho, né? No ciclo de vida. Por exemplo, tem pessoas que elas se isolam de uma forma. Um dos causadores da falta de perdão que a gente entende também é a depressão. Leva as pessoas ao isolamento. A maioria das pessoas que se isolam, elas preferem tirar para elas que é melhor elas ficarem só do que elas terem alguém que elas não conseguem liberar perdão. Ou seja, elas preferem se isolar do que perdoar alguém que errou contra elas. Ou de alguém, talvez até mesmo, porque a maioria das vezes, as colocações, a gente sempre faz o seguinte. Existe na psicanálise algo chamado autorresponsabilidade. Quando eu aprendo, ou quando eu começo a usar o poder da autorresponsabilidade, ou seja, assumir uma responsabilidade que é minha. Porque o primeiro ponto, se eu olho no contexto de o Isaac Newton, um dos maiores, o homem que teve o maior QI da história, ele pegou o texto bíblico, ele disse, mandaram ou pediram, né? Saiu até um comentário sobre isso nas redes sociais,
Pediram para ele para amar o seu inimigo. E ele acabou amando a ele mesmo. Ele obedeceu a palavra. Ele pegou. Sabe por quê? Porque quando eu consigo me amar, porque amar não é gostar, ô Felipe, ô bispo. Amar não é gostar. As pessoas dizem, mas eu não gosto de fulano, por isso que eu não amo ele. Não. Amar não tem nada a ver com gostar. Eu posso não gostar da pessoa, mas eu tenho que amá-lo. Então, é por isso que os problemas, nós não entendemos as suas origens, nós não entendemos como elas agem, quais são as formas quais são os caminhos que me levam a proporcionar uma felicidade sem precisar entrar no quadrado do outro. Então, quando eu conheço os gatilhos, quando eu entendo o poder da minha localização, quem eu sou, conhecendo as minhas deficiências, né? Conhecendo quais são os meus pontos fracos, e conhecendo também os pontos altos disso aí, eu consigo isolar todos os gatilhos. Poxa, se eu sei, por exemplo, que eu não gosto que alguém me trata com um apelido, então, quando alguém me chamar por algo que não identifica o meu nome, eu preciso entender que é quando o gatilho está baseado antes da pessoa me chamar. Então, eu vou isolar esse gatilho, porque automaticamente, quando atirar, você vai ferir alguém. E é por isso que as feridas nas pessoas só têm aumentado. É por isso que na vida de outras pessoas, porque quando você puxa o gatilho, automaticamente vai atingir um alvo, vai atingir alguém. E se você atira sem direções, você já percebeu que quando nós estamos nervosos, chateados, a gente começa a atirar em todas as direções, até quem não merecia ser atingido acaba se ferindo com balas, ou com palavras, ou com ações, nossa. Então, por isso que eu conhecendo melhor esses gatilhos, então antes de eu começar a atirar nas pessoas, né, e quem está próximo, eu vou isolá-los. Opa, não, eu vou arrumar uma forma, eu vou ver um jeito, eu vou procurar. E quais são as formas, por exemplo, que eu posso fazer? A primeira forma, por incrível que pareça, é uma forma simples. Se você não gostou de algo, dá um sorriso. Porque o sorriso libera uma endorfina dentro de mim que vai exercitar o mínimo 33 músculos. Deu para entender? Sim. A dimensão de algo, eu não gostei. Em vez de eu ficar chateado, que eu vou liberar o cortisol, que vai prejudicar a minha saúde física, a minha saúde mental, que vai prejudicar o meu ambiente onde eu estou, eu dou um sorriso. Em vez de eu prejudicar, eu fazer que aquele ambiente venha se transformar num ambiente tóxico, eu vou transformar ele num ambiente saudável. Eu vou reverter o que poderia me fazer mal em algo saudável. Que vai acabar, alguém vai falar, poxa, ele deu um sorriso. Você já percebeu que é contagiante o sorriso? Quando alguém dá um sorriso, mesmo sem querer, quem está perto de você acaba rindo, porque é contagiante. Da mesma forma, é o cortisol liberado. Vai liberar através de você, vai liberar através da gente, ou da pessoa que está sentindo, e aí ela acaba ferindo outra pessoa, que vai contagiar outra pessoa, e daqui a pouco todo o ambiente que eu poderia pegar aquele gatilho e isolá-lo, e não ferir ninguém, eu vou acabar transformando ela em uma arma de morte. Perguntas? Felipe, o bispo aí, tudo bacana? Eu tenho aqui uma observação, o pastor. O senhor falou aí, só para atualizar quem está chegando, o senhor falou sobre 2 temperamentos, colérico e sanguíneo.
O senhor poderia só, em rápidas palavras, só atualizar o que seriam esses dois temperamentos e além desses dois temperamentos, que o senhor falou que são os que são mais difíceis de ter doenças causadas pela falta do perdão, porque esses têm por padrão o hábito de colocar para fora. Mas quais são os outros que então teriam essa né, que guardaria isso? E o que são isso? Eu já dei até um spoiler aqui falando sobre temperamento, mas além do colérico, sanguíneo, tem outro tipo de temperamento? Fala um pouquinho disso aí só para atualizar quem está assistindo a nossa live. Tem sim, tem o fleumático. O fleumático, eu acho que ele é um dos mais perigosos. Por quê? Eu sou fleumático. Estou falando de mim, eu sou fleumático. Porque a gente acaba, de uma forma, você acaba guardando muita coisa. E não é armazenar. O sentido não é armazenar. O sentido é guardar mesmo. Tá? É guardar muita coisa. A gente acaba guardando algumas coisas que aquilo não é guardar de armazenar como saúde. Você acaba juntando coisa que aquilo vai virar lixo. Vira uma lixeira. Você acaba se transformando numa lixeira gigante, aonde você vai só pegando lixo. Vou te explicar uma ideia como que o fleumático trabalha. Ele é vingativo se ele não isolar os gatilhos. Porque o colérico e o sanguíneo, eles explodem na hora, encostou nele e ele já coloca para fora. Mas o fleumático, ele tem hábito, se ele não se tratar dessa situação, ele acaba virando um poço de lixo. Por isso que dos pontos que as pessoas precisam ter cuidado é o fleumático. Porque ele sorri, mas ele às vezes não tem coragem de colocar para fora. Ele vai ficar muito reservado. Talvez algo que ele deveria expor, ele não vai expor. Ele vai esperar. Se ele se chatear na hora, ele não vai falar. Ele vai passar um dia, 2, entre 4 e 7 dias com aquilo armazenado nele. Entendeu? Então, se ele não aprender uma forma de colocar isso para fora, se ele não tiver um ambiente saudável, ele se sente oprimido, ele se sente como se ele estivesse em uma prensa. Parece que o coração dele, a mente dele, as emoções dele, parece que está numa prensa. Então, foi um dos motivos que me levou a estudar a psicanálise. Por quê? Eu queria entender melhor alguns passos. E quando eu descobri, eu também descobri uma forma de você tratar todas essas coisas para que você não venha ter uma depressão, para que eu não viesse ter algo que pudesse interferir na minha saúde física e nem mental. Ou seja, quando você tem essa pessoa que ela só vai acumulando lixo, recebendo, mas ela não dá uma descarga, como que a gente faz? Os nossos olhos, eles têm um fundamento poderoso. São câmeras fotográficas, conseguem filmar tudo. Por isso que nós orientamos que a pessoa vá para o verde, vá para o campo, vá para a praia, vá para lugares abertos, porque o que os teus olhos vê, ele reproduz. Ou seja, o que ele está armazenando naquele ambiente, naquele cenário, é a forma de puxar a corda da descarga. E ele vai conseguir liberar todo esse lixo tóxico, tudo isso que está influenciando a vida dele, para que ele não tenha um câncer, uma trombose, ou qualquer outra coisa voltada a isso. Então, pastor, aqui nós temos, então, dois tipos aqui nessa, vamos dizer assim, teoria
de Galeno, né? Claro que ele é inspirado em Hipócrates. O tipo sanguíneo e o colérico, que são os dois tipos que costumam ser mais expansivos, que costumam colocar para fora. E temos o fleumático, que o senhor acabou de falar, e o melancólico, que costumam ser intra, né? Costumam ser, talvez, um termo assim, mais popular, seriam um pouco mais tímidos, nesse sentido de colocar para fora suas emoções. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, assim, é por isso que nem todo mundo, eu não creio, uma opinião minha baseada em fatos da ciência, eu não creio que a pessoa é só apenas colérico e fleumático, ou sanguíneo e fleumático, ou ele é melancólico e fleumático, não acredito. Eu acredito que na massa cada um tem um pouquinho, mas um dos quatro ele é operante. Você está entendendo? Então, desculpa, um tempo desses atrás eu estava na faculdade, no laboratório, eu estava estudando sobre essa teoria de Galeno e eu fui lendo ali alguns livros, assim, não lendo mesmo, mas dando uma lida, assim, por alto. sim. E, de fato, eu vi algumas coisas falando sobre... Embora há controvérsia sobre isso, mas pessoas falando, né, que é real o que o senhor acabou de falar. Embora você tenha um temperamento predominante, mas é natural que você tenha características dos outros temperamentos também, independente de ser expansivo ou não. E, então, nesse sentido, segundo algumas pesquisas que eu li ali, faz muito sentido essa frase aí que o senhor falou. Sim, faz sentido, Felipe, porque é o seguinte, em vez de eu me sentir apenas numa bolha, o que eu faço? Se eu tenho uma bolha enorme, pela qual muitas pessoas estão presas nela hoje, né? Porque elas não aprenderam a isolar os gatilhos. Elas poderiam ter uma vida de liberdade, uma liberdade mental, uma liberdade emocional, esses e outros. Por isso que leva as pessoas a ficarem presas a assuntos ou a coisas, ou ao passado, por exemplo, e elas não conseguem deixar um peso do passado ou um peso morto, porque ela não entendeu, dentro da ciência de logoterapia, que praticamente não tem como eu creio que você não tem como desligar a psicanálise da ciência de logoterapia, ou seja, poder existencial. As 5 perguntas que regem o mundo está ligado à ciência de logoterapia. Então, quando eu entendo, eu me coloco, eu me localizo aonde eu estou e começo a olhar em todas as dimensões. Eu não só estou fazendo um giro de 360 graus, olhando para o Cronos, ou para o universo, ou para a vida, mas eu consigo também fazer uma localização de quem sou eu ali, o que eu estou fazendo ali. Então, a ideia, primeiro, é de se localizar e saber assim, eu sei quais são os meus limites. Você tem limites. Você tem limites. Você sabe até que ponto você pode ir. Você sabe até onde você pode ir. E se alguém continuar insistindo em algumas coisas com você, em te aborrecer, ou voltado aos aborrecimentos, vai gerar ódio. O que era só um aborrecimento que poderia ser isolar esse gatilho, vai gerar ódio, vai gerar revolta, e vai só sendo crescente. E vai virar uma mágoa. E essa mágoa vai se transformar, porque as pesquisas mostram que câncer existe mais de 240, praticamente 249 câncer. Algumas coisas voltadas, outros provados, outros não, que só 20 e poucos desses que tem como tratar, o restante não tem. Então,
Por que que, se eu posso isolar lá atrás o que vai me gerar um câncer lá na frente, então, por que que eu não posso exterminar, destruir isso lá atrás, em vez de saber que isso vai me destruir lá na frente? Existe uma fala, que a gente faz umas colocações, que aquilo que eu não supero, me supera. Ou seja, eu sei que algo me aborrece. Eu sei que, se insistir, vai continuar crescendo. Então, vamos isolar. Isola o gatilho. Não é isolar da sociedade, não é isolar das pessoas, não é isolar do ambiente social. Nós somos pessoas que não conseguimos viver isolado por muito tempo. Você até consegue se colocar em alguns lugares por algum tempo, mas vai chegar um ponto que você, como diz a antropologia, vai se transformar em uma pessoa antissocial, porque a antropologia te liga homem à sociedade, né? Eu fiz uma pergunta lá para meus alunos lá em Vitória, eu fiz a pergunta para eles, eu fiz para eles a pergunta lá baseada em por que que você trabalha? As perguntas de 1.000 pessoas que você perguntar, 998 vai dizer, eu trabalho porque eu tenho que comer, eu tenho que pagar as contas. Então, se você for olhar pelos princípios da criação, daquilo que Deus criou, então Deus nem precisava criar um ser humano. Se você é, dentro da antropologia, ser humano e sociedade, se você olhar, então, eu trabalho porque eu preciso comer. Então, Deus não precisava ter criado um ser humano. Eu trabalho porque eu tenho que pagar a conta. Então, Deus não precisava ter criado um ser humano. Então, a antropologia vai te responder, ou nos responder, trazer uma evidência, eu vou resumir aqui, é porque você é uma pessoa que bate continência para uma sociedade todo dia e que te torna cidadão. Eu levanto cedo porque eu sou cidadão. Você levanta cedo porque você é cidadão. Nós fazemos parte de uma sociedade aonde que diz que você, por fazer parte de certos ambientes, te torna sociável aquilo. Então, ou seja, o que me leva lá? O que também me desliga dessa sociedade vai me dizer que eu sou uma pessoa antissocial. Então, eu ligo a empatia, eu ligo a unidade de estar com pessoas, eu ligo o ambiente pela qual eu estou vivendo. Se eu ligar isso ao corpo da igreja, aí, meu amigo, vai virar conversa aqui pro resto da vida. Né? Igual... Pastor, o senhor tocou num assunto aí interessante e a gente vai... Eu queria falar um pouco sobre ele. Nós estamos escrevendo, né, eu juntamente com o bispo, nós estamos escrevendo um livro e está ficando top demais, muito, muito top, sim, nem dá para explicar. E a gente vai falar um pouquinho sobre o propósito, e isso tem muito a ver com o que você acabou de falar, sobre qual é o nosso objetivo, mas isso aí é um assunto para um outro momento. Eu queria que o senhor falasse com a gente um pouco, e não, claro, estou finalizando aí essa ideia que o senhor estava terminando de passar. Eu queria que o senhor falasse, então, agora, que a gente começasse a falar sobre algumas doenças que podem ser causadas pela falta do perdão. Esse guardar algumas coisas que isso podem causar. E eu queria que você que estiver assistindo, comenta aí se porventura você sente, de repente, alguma coisa dentro desse sentido, né? Comenta aí para a gente saber e para interagir até com o professor, nosso professor, que é o pastor Rosivan aqui hoje, sobre isso aí, porque às vezes o senhor falou uma coisa aí, ô pastor, nós precisamos conhecer nossos limites. E quando a gente conhece o nosso limite,
fica muito mais fácil para nós resolvermos os nossos problemas e as nossas questões emocionais e as nossas questões interiores. Mas o problema é que muitas vezes nós não nos autoconhecemos. E eu acho que é aí que está a grande crise, e no livro eu também falo sobre isso, uma grande crise que acontece muitas vezes dentro das igrejas, que o líder, ele não se autoconhece. E o fato dele não se autoconhecer faz com que ele atinja o limite dele sem ter percebido, e que as pessoas atinjam o limite dele e ele não tenha uma coisa chamada o controle emocional. Ele não sabe controlar, né, as suas emoções. Sentimento, todos nós vamos ter. Agora, as emoções, elas precisam ser controladas. Senão, nós viramos homens das cavernas, como o senhor citou aí, né? Nós precisamos de conviver em sociedade. E a gente precisa aprender a conviver em sociedade. Eu acho que uma falha aí que acontece em muitos grupos, não só igrejas, mas também grupos de trabalho, grupos de escola, as pessoas não se autoconhecem. E o fato delas não se autoconhecerem faz com que elas percam sempre as suas emoções. Elas se perdem nas próprias emoções e muitas vezes se perdem também nas emoções que os outros jogam em cima dela. Então, isso é interessante. Então, eu queria que o senhor falasse aqui para a gente um pouco sobre algumas doenças que são já comprovadas pela ciência, pela psicanálise, que são causadas pela falta do perdão. Ou, para que alguém entenda de todas as formas, que são causadas pelo fato de você ficar guardando, às vezes, muitas coisas. Às vezes não é a falta de perdão. Às vezes você está guardando coisas que não era para você guardar, né? E isso está te deixando mal em alguns aspectos e você não sabe por quê. Por falta de autoconhecimento. E eu queria que o senhor aclarasse para a gente esse assunto. Sim. Ô, Felipe, a falta de perdão, eu até fiz um relatozinho aqui, pequeno e tal, de algumas coisas, os pontos que vale a pena ser tratado. A falta de perdão pode gerar na gente nódulo, caroços, úlcera. Em outras palavras, isso é câncer. Né? Em outras palavras, a gente está falando, tipificando aqui, mas na realidade é câncer. Aí, problemas cardíacos, falta de respiração, asma, tudo isso está lá porque o que está gerando tudo isso é falta de perdão, falta de liberar. Se a palavra perdão significa deixar ir ou liberar, então por que eu estou juntando isso para mim? Por que é tolice não perdoar? É tolice, literalmente. Literalmente, a pessoa, o Dr. Joseph Murphy, o escritor do Poder do Subconsciente, ele diz que é tolice. Quando você tem o poder de liberar algo, deixar ir, continuar, e dar liberdade para a sua alma, você ficar aprisionado numa pessoa que você vai carregar um peso de algo que você não tem condição de carregar. É tolice. Então, vai ter problemas cardíacos, vai ter problemas úlcera, cansaço, até exaustão, né? Esse cansaço, existe um cansaço natural, que é de um processo de um dia, você está cansado, mas existe a exaustidão, que é um cansaço não só físico, é um cansaço de um peso que você está carregando, que você poderia deixar para lá, liberar, deixar aí, jogar na lata de lixo. Aí você assume a responsabilidade disso. Eu coloquei aqui também, são até doenças físicas que podem ter como origem a dificuldade de perdoar. Tudo isso aqui que eu falei está ali. Eu poderia estar originalizado, isso é etimologia, original, porque você não quis liberar. Eu coloquei aqui três coisas aqui, de forma, ou melhor dizendo, de duas formas. A primeira três que eu coloquei aqui. A primeira são sintomas. Sintomas físicos, úlcera, alergia, asma, e no decorrer do tempo, tudo isso vira câncer. Esse é o primeiro ponto, né? Que a gente
está falando aqui. O segundo é, agora, o que pode causar na forma psiquiátrica, na mente, no psico, as doenças que vai ser gerada lá. Eu coloquei, ó, irritabilidade, ansiedade, nervosismo. Rapaz, você sabe o que é trombose? Trombose é quando a pessoa está tão nervosa, as veias dela estão assim, ó, tá jogando para fora. E o risco é de estourar. Das 3 veias principais que ligam do coração ao cérebro, né? Os problemas hoje, as pessoas estão mais na inconsciência do que na consciência, ou está no subconsciente do que na consciência. Né? É a mesma coisa, Felipe, da pessoa, só para você entender, e quem está ouvindo a gente aí entender, é a mesma coisa. Quando você ingere álcool no sangue, é como se você fosse na tomada do seu cérebro e desligasse ele. E aí, no outro dia, quando chega a ressaca, aí a pessoa diz assim, aí alguém, o amigo dele diz para ele, você lembra do que você fez ontem? Ele diz, não lembro. Sabe por quê? Porque o cérebro dele foi desligado. Ou seja, ele carregou algo, ele fez algo, mas como se ele não estivesse nele. Olha o problema. E os problemas que ele pode acarretar com isso. Isso a gente está dizendo de uma forma científica. O terceiro ponto é, olha o terceiro ponto, os problemas sociais, queda no rendimento do trabalho, aí vai gerando isolamento, falta de empatia, conflito e outras coisas. Olha como que a pessoa está enrolada. Aí, eu me conhecendo, aí você vai entender por que você vai passar por certas pessoas durante o dia. Bom dia! Ele não está bom. Como? Ele tem 3 problemas. Ele tem um problema físico, ele tem um problema psíquico, ele está com problema de sociais, ele não vai conseguir dar bom dia. Lembra do texto bíblico que a Bíblia diz que você só com a boca só fala o que o coração está cheio? Como que ele vai passar o algo se ele não tem? Ele está entulhado, ele está entupido, ele está cheio de coisa, ele está entulhado, Felipe. Ele está entupido. A lata de lixo dele está derramando. E aí... Sim. Pode concluir, que depois eu pergunto. E aí... Pastor, desculpa, me perdoa. Você que está assistindo aqui com a gente essa live, essa aula com o nosso pastor Rosivan, comenta aqui embaixo se você tem alguns sintomas desses e se você tem tido dificuldade em perdoar as pessoas. Aproveitando, e que eu já te interrompi, pastor, eu queria que o senhor falasse uma coisa. Dentro do relacionamento, é comum a pessoa guardar coisas dentro do relacionamento e, às vezes, ficar entupida, como o senhor falou, porque não consegue colocar para fora com o seu cônjuge. Questões, muitas vezes, são faladas e que ficam sendo guardadas e não são colocadas para fora. E mais uma pergunta para o senhor já aproveitar o gancho. Não, responde essa aí que depois eu faço outra, senão vai ser muita coisa. É comum, é muito comum. E o problema é que isso vai só se separando o casal, né? Porque separação não é quando eles vão lá no juiz de paz, no cartório. Isso não é separação. Separação acontece, literalmente, porque não tem diálogo. Quando você conversa, nós fazemos algo poderoso, que é colocar, expor o que está acontecendo. Por isso que a autorresponsabilidade nessa hora, ela é poderosa. Isso é psicanálise. Assumir, dizer assim, olha, nós precisamos conversar sobre tal assunto, porque isso está fazendo o quê? Lembra o que nós falamos lá do gatilho? Aborrecendo. Coloca para fora. Olha,
Isso me aborrece. E isso está gerando um ódio, porque se você conversa, se o casal conversa, né, se ela consegue expor, olha, quando você faz isso, isso me aborrece. Aí, talvez deu o dia, passou a situação, não falou, não expôs, não conversaram, não tratou na realidade. Vamos falar da forma científica? Não tratou. Vai gerando, lembra que nós falamos de está crescendo, aborreceu, virou ódio, está virando mágoa. E aí, aquilo só vai distanciando o casal. E vai ficando pior. E vai chegar um ponto que na hora que eles chamarem para conversar, não vai ser conversa. Vai ser como se fosse o caminhão do lixo despejando sobre o outro. Então, a situação vai ficar insuportável. A maioria dos relacionamentos, a gente tem recebido aqui, na nossa casa aqui, tem atendido pessoas que já falaram 10 anos de casado, 5 anos de casado, 7 anos de casado, 12 anos de casado, relacionamento insuportável. Por quê? O que aconteceu? Mas nós sentamos para conversar. Não, não sentaram para conversar. No dia que vocês decidiram, cada um com seu caminhão de lixo, aí só derramaram todo o lixo. Não trataram a situação. Então, qual é o problema? Só vai ficar pior. Então, o que tem que fazer? Todos esses sintomas aqui, está insuportável. Coloca, senta, começa a lista, senta o casal, faz como se fosse uma brincadeira, chama, pega um caderno aqui, um caderno para você, um caderno para mim. Anota, vai listando. Fala sério, ó, o que te aborrece em mim? Seja sincero. E essa sinceridade vai gerar cura, vai gerar tratamento no relacionamento. Mas seja sincero. Isso me aborrece, aquilo me aborrece. Aí coloca lá também um ponto. Quais são as coisas que me alegram, que me alegram nesse relacionamento? Isso me alegra. Quando você conversa comigo, né? Tem um doutor americano, que esqueci o nome dele agora, eu acompanho ele, e ele coloca lá as 10 dietas para o relacionamento, né? Um apelido carinhoso, né? Quando você estiver chateado, não chame pelo nome. A maioria das esposas no relacionamento, das mulheres no relacionamento, ficou chateada, a primeira coisa é o primeiro nome da pessoa. Então começa. Então, assim, chama ela pelo nome que você tem costume de chamar com carinho. Não sei como que é. Então, a colocação é para esse relacionamento, então vai sarar. Então, às vezes, se não tratar disso, você pode mudar de relacionamento, mas o problema, às vezes, sabe o que foi de verdade lá atrás? Autorresponsabilidade. Por isso que nós dizemos que casamento não é para menino, é para homens, é para gente adulta. É para quem, ou melhor dizendo, vamos falar de uma palavra assim, é para gente maduro. Relacionamento é para gente que cresceu, é para maduro. Porque hoje a maioria dos relacionamentos estão doentes, estão gerando outros problemas, porque é gente imatura com gente madura. Ou gente, eu falei na outra aula sobre isso, eu dei até uma ideia sobre isso. Eu disse que algumas pessoas, você tem uma idade cronológica. Eu tenho uma idade cronológica. Qual é a minha idade cronológica? É a idade que eu tenho. Eu nasci em 1974, né? Eu tenho 48 anos. Essa é a minha idade cronológica. Mas eu tenho uma idade biológica, ou seja, uma idade científica.
eu posso ter 50 anos, mas aí eu vou te falar aqui umas coisas, que tem gente que tem 50 anos, mas a mentalidade dele é de uma pessoa que tem 3 anos de idade, 9 anos, 13 anos, né? E a outra idade ele pode ter 50 anos, mas a mentalidade dele biológica é de 87 anos. Então, às vezes nos homens acontece um período entre 40 e 45 anos que ele pode ter uma mentalidade de 3 anos de idade. Tá? 9, 13 anos ou 87 anos. E isso também acontece nas mulheres. Então, é um efeito nos hormônios da pessoa, do homem ou da mulher, que vai causar isso. E se às vezes você não se conhecer, por isso que eu trouxe para a nossa conversa ciência de logoterapia, poder existencial. Porque essas 3 coisas que nós estamos falando, que não se separa, antropologia, psicanálise e ciência de logoterapia, não se separa. Porque uma me prova que eu preciso participar de uma sociedade, me mostra se eu sou sociável ou não. A outra me revela quem eu sou de verdade e quais são as minhas características. E a outra vai falar dos 3 pontos tratados sobre o que pode me afligir, o que vai, às vezes, o que derruba um homem não precisa ser muito, o que derruba uma mulher não precisa ser muito. É só entender que dentro de um relacionamento a gente aprende, você precisa estar maduro e precisa entender que isso vai oscilar, as oscilações de 3 anos de idade, mentalidade biológica, 9 anos, 13 anos e 87 anos pode se manifestar a qualquer hora. Muito bom. A Suélia, sua esposa, ela até comentou aqui no chat que teve uma época que ela teve dificuldade em perdoar e ela foi orientada a que o perdão, ela precisava aprender a liberar o perdão, porque o perdão era bom para ela. Em primeiro lugar, o perdão era bom para ela, né? E isso é uma coisa muito importante. Às vezes a gente pensa que é para o outro, né? Tem uma frase que fala, né, que você não perdoar é você tomar veneno e esperar que esse veneno faça efeito no outro. Isso é interessante. Ô pastor, eu queria falar uma coisa aqui, mas antes eu queria perguntar, você que está aí assistindo essa live, comenta aqui com a gente se você conhece alguém que tem ou que teve depressão. Comenta aqui que a gente quer ver seus comentários. Você conhece alguém que tem ou teve depressão? Só comenta sim ou não, só para ficar bem rápido aqui, para eu fazer uma pergunta aqui para o pastor Rosivan. Você conhece alguém que tem ou que teve depressão? Uma das doenças, né, essa na área emocional, que pode ser causada pela falta do perdão também. Aqui, ó, o pessoal já está comentando aqui, sim. Muito provavelmente você conhece uma ou várias pessoas. É comum, principalmente se você pertence a algum grupo social, seja igreja, seja trabalho, escola, faculdade. Normalmente você conhece pessoas que têm quadro ou que estão atualmente ou que já estiveram em quadro depressivo. E eu queria que o senhor falasse aqui, o pastor Rosivan, para a gente uma coisa. É comum, quando alguém, por exemplo, está de luto ou que está com depressão e a pessoa sem informação, na intenção de ajudar essa pessoa, abraça aquela pessoa e fala, não chora, não fica assim, não chora não, isso vai passar. A pessoa às vezes está de luta, acabou de perder um ente querido, não chora, isso vai passar. O que o senhor tem a dizer sobre essa frase que às vezes na inocência nós falamos para as pessoas? Não faz isso, não chora, não reclama, não faz isso, não faz aquilo, e acaba orientando a pessoa a guardar aquilo ali, não colocar para fora de alguma forma. É evidente que
No luto, por exemplo, a pessoa chorar é uma forma da pessoa exprimir, né, o que ela está sentindo. O que o senhor pode dizer sobre essa orientação que às vezes a gente dá na inocência, falando para a pessoa não chorar, não colocar para fora? São palavras comuns, né, nos velórios. E eu vou te falar uma coisa, Felipe. Antes de eu responder a pergunta na íntegra, da onde vem as lágrimas também vem o sorriso. Do mesmo lugar, aonde vem as lágrimas, vem o sorriso. A única coisa, a única diferença é o momento vai proporcionar qual dos dois eu vou usar. E falando do velório, falando de alguém que perdeu algo, perdeu alguém, na realidade, primeiro, né, na constância aí, não existe palavra que possa, na realidade, calentar o coração dessa pessoa pela falta daquele ente querido. Não tem como. A única coisa que até hoje é muito poderoso é afeto. É afeto. Um abraço. Abraço, estar perto, para a pessoa se sentir, ela precisa, alguns pontos ela precisa sentir naquele momento. Primeiro, ela precisa entender que mesmo que ela perdeu, tem alguém ali que não é que vai substituir a pessoa que foi, mas ela entendeu que ela não está só. O segundo ponto é que se depois que passe a situação daquele luto, aquele momento ali, talvez como foi a perca, por exemplo, então vai constar muito, a pessoa vai precisar, às vezes, um tempo maior. Mas que você, depois, quando a pessoa tiver voltar, tiver tranquilo, né, as coisas tudo no lugar, que você traga para próximo daquela pessoa a ideia de que a pessoa que partiu deixou um legado para ela. O que ela aprendeu, o que ela absorveu, se ela aproveitou os momentos com aquela pessoa. Então, assim, isso aí é que vai manter guardado as lembranças fiéis daquela pessoa que ela perdeu. Então, assim, no ponto de verdade a isso aí, ela precisa só entender, você precisa demonstrar para ela ali afeto, carinho, que ela não está só, que o afeto, o abraço é a coisa que mais proporciona hoje cura, conforto, abrigo, né? É tanto que tem até um versículo bíblico, praticamente está debaixo das asas, né? Debaixo das asas, escondido, ou guardado, ou protegido, é um dos maiores afetos de Deus ao ser humano, né? Bem interpretado, trazer de uma forma bem interpretativa, porque se eu consigo hoje fazer isso voltado às pessoas amadas, porque as pessoas elas não são eternas, né? E então por isso que o bom mesmo, por isso mais uma vez eu vou fazer a colocação da ciência de logoterapia. Aproveita o momento. Você tem esposa, aproveita. Tem filho, aproveita. Tem pais, aproveita. Aproveita. Aproveita o momento. Por isso que a Bíblia, desculpa. Por isso que nós falamos de passado, futuro, e o dia de hoje é presente, é dádiva. Então, aproveita. A gente tem que, literalmente, aproveitar o momento do agora, esse momento. Porque se a pessoa partir amanhã, pelo menos você viveu com ela hoje. Então, mas, voltando lá, no velório, é melhor que você não fale.
mostre, demonstre afeto, carinho, presença. Demonstre. Demonstre para a pessoa que você está ali. Quanto menos falarmos nos velórios, mais a gente acrescenta na vida de quem perdeu. Mais alguma pergunta? Eu sei que você está querendo perguntar. Muito bom. E agora, para aqueles que estão em quadro depressivo, às vezes a gente chega para aquela pessoa e fala, não fica assim não, não fala nada, não reclama. Claro que a gente precisa saber o reclamar, né? É claro que isso leva tempo para a pessoa aprender a gerenciar isso aí. Mas o ideal mesmo, eu acredito, e eu vou ver o que você acha sobre isso, nesses casos, em vez de você tentar aconselhar a pessoa, é você direcioná-la para alguém que tenha competência para isso, né? Como o seu caso, né? Psicanalista ou um psicólogo, né? Alguém que tenha competência para isso. Eu acho que muitos pastores até, muita gente, mas assim, falando dentro do âmbito religioso, muitos pastores às vezes querem assumir essa posição sem um conhecimento mais aprofundado sobre como lidar com essas situações, e enquanto poderiam direcionar para uma pessoa com essa qualificação, como é o seu caso, como é o caso de um psicólogo, por exemplo, né? O que o senhor pensa sobre isso? Primeiro, Felipe, eu acho assim, que no caso, se a pessoa está depressiva ou ela está com sintoma de depressão, ela está caminhando para uma depressão, a orientação é buscar alguém que tenha já uma experiência para que o problema da pessoa não se agrave. Porque tem muita pessoa que entrou no estado depressivo, ela entrou no estado, ela não está em depressão, ela está entrando no estado de depressão. Se levasse para alguém que tenha um especialista, isso se resolveria com uma frequência bem menor, né? A gente conseguiria hoje restaurar a saúde dessa pessoa com muito mais facilidade. Ou quando coloca na direção de pessoas que não têm um conhecimento para orientar, o que vai acontecer? Você, às vezes, não vai ter a palavra correta para fazer a colocação. A situação do momento, o que direcionar essa pessoa a fazer. Conversando com ela, a gente percebe quais são os sintomas, se está agravante ou não dela, né? Como que é o tal estágio dela, qual é a classificação que nós possamos numerá-la, se está no início, se está no número 2, número 3, número 4, se está subindo, se está aumentando isso. Então, a gente sempre coloca ela de uma forma bem orientada, ou traz ela para uma forma bem para perto. Pessoas assim não pode ficar sozinha, né? Trazer sempre de forma, trazer para ela aquilo que ela consiga entender, que vai fazer bem para a saúde dela, evitar, felizmente, conversar com pessoas negativas nesse momento, porque a pessoa já não está bem psicologicamente. As emoções dela estão muito abaladas. Ela está tão frágil que ela parece uma gelatina. Qualquer coisa que encostar nela, atinge ela, vai ferir, vai machucar. Então, o que nesse momento essa pessoa precisa? Ela é um pouco parecido, claro, com um nível bem diferente, é a mesma coisa que a pessoa que tem baixa autoestima. A pessoa que tem baixa autoestima, se você falar algo para ela, naquilo que vai ferir a integridade daquilo que ela já está vivendo, é uma pancada na cabeça. Ela fica totalmente desorientada. Você já percebeu
Eu estava tratando de uma menina, uma pessoa, que ela falou bem assim, toda vez que eu preciso colocar uma roupa para ir para algum lugar, no shopping, passear, em qualquer lugar, eu ligo para minha amiga, eu tiro foto da roupa, vestido, e pergunto a ela se aquela roupa está boa. Se ela der uma aprovação positiva, eu vou. Se ela der uma palavra negativa, eu tiro e troco até colocar a roupa que a pessoa lá, com a segunda opinião, possa dizer que ela está bem. Então, isso é também problema na alma. Isso é ruim. Essa pessoa está caminhando para um poço depressivo, querendo ou não, ela pode cair nesse poço. Por quê? Porque ela não tem poder de decisão, ela fica sem poder de escolha, né? É por isso que é bom perguntar para a pessoa o que você quer, né? E aprender a fazer a seleção das coisas que ela quer naquele momento. Ouve ela, pergunta o que ela quer, porque evita levar, eu quero ir para um lugar, você sabe que é um lugar perigoso, onde a pessoa, lugar alto, pode saber queda. Não, aí não. Mas a ideia, até então, é fazer que você fortaleça a estrutura emocional dessa pessoa e, com palavras, a capacidade de você estar viva, de estar de pé, que as pessoas te amam, porque a palavra 99% das pessoas que entram no estado depressivo ninguém me ama. É assim, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu sou insuficiente para as pessoas, eu não tenho, as pessoas não precisam de mim. Então, tentar envolver ela num ambiente onde ela possa se sentir importante, que ela é preciso, que ela é suficiente, que as pessoas precisam dela. Esse ambiente também pode ser um ambiente de cura para ela, porque ela está entendendo. Não, as pessoas falam meu nome. Fale o nome da pessoa, fale o nome dela, chame ela do jeito que ela consiga, que a mente dela processe a ideia de que ela é bem tratada. Então, que ela se sinta amada, cuidada, gaste um tempo precioso, um tempo de qualidade com ela, que aquele tempo ela consiga entender que é bom para ela, é bom para quem está com ela. Não fique perto de uma pessoa assim, com cara feia, não faça as coisas com má vontade, porque tudo isso é revertido em valores negativos para a pessoa. Então, assim, tem muitas outras coisas, né? Mas os pontos mais frequentes que a gente ouve das pessoas são esses aí que eu acabei de falar agora. Então, você pode... Pode falar. Nós podemos melhorar o dia de uma pessoa todo dia. Você pode treinar uma palavra, levar uma palavra, de dizer para essa pessoa que ela pode ser melhor, que o dia dela vai ser melhor. Eu posso contar uma experiência aqui? Claro. Aquela experiência. Eu fui num lugar ministrar um culto de jovem adolescente. E eu entendi que eu fui lá por causa de uma jovem casada, né? A minha esposa até, ela pode falar aí, porque ela estava comigo, e eu entendi que eu fui lá só por causa daquela jovem, que virou, não vou citar o nome, vou contar o nome do milagre sem citar o nome, e ela virou muito amiga da minha esposa hoje, e ela era uma pessoa frustrada, E na mensagem eu trouxe uma ideia, né? E
e ela tinha um útero infantil. E algumas coisas voltadas a isso fazia que ela se sentia muito oprimida para baixo. E naquela palavra que eu fui lá ministrar e tudo, acabei dando uma palavra para ela, nós oramos com ela, conversamos com ela, batemos um papo com ela, e há poucos dias atrás ela mandou, eu acho que posso estar errado, ela engravidou, isso eu tenho certo, ela engravidou, ficou grávida, o neném já nasceu, eu acho que já nasceu, é isso que eu posso estar errado, mas que já nasceu. Então, assim, hoje ela se sente uma pessoa realizada. Então, o que às vezes adoece uma pessoa dessa? Porque o sonho daquela pessoa, daquela jovem casada, era ela se sentia frustrada por outras pessoas realizadas e ela não. Então, imagina como que é a mentalidade de uma pessoa dessa. Né? Mesmo com toda a capacidade, então, levantar essa pessoa, aí naquele dia até disse, você pode melhorar o dia de uma pessoa, fala uma coisa boa, né? Fala uma coisa boa, carrega uma palavra bacana, dá um sorriso, né? Diga, como está seu dia está, se não está bom, vai ficar melhor. Não fala que vai ficar ruim, vai ficar melhor, não está ruim, mas vai ficar melhor, vai melhorar. Então, palavras como essa são sementes. Você está semeando e vai dar um fruto. Pode ter certeza. Se eu falar uma palavra negativa, vai dar um fruto negativo. Mas se eu falar uma palavra, né? Olha, minha esposa confirmou aí, ó, já até nasceu. Já nasceu, né? Então, a neném lá nasceu. Então, assim, é gratificante você ver alguém que foi restaurada, está com a vida restaurada, a vida emocional restaurada, um relacionamento restaurado. Então, só porque você entendeu os gatilhos, entendeu que você não é obrigado a carregar um peso morto, né? Você pode mudar a história e você pode melhorar o dia de alguém. E gratidão e perdão são duas pernas que caminham junto. Show. Muito show. Queridão, bispo, queria te ouvir o que você tem para perguntar ou para contribuir. Você está meio quietinho hoje. Hoje estou meio de boa, só ouvindo aí, absorvendo. Aprendendo, né? Pastor Ivan é top. Pastor Ivan falou algo aí bem interessante, né? Quando ele trouxe a palavra relacionamento, ele colocou como um casamento. Às vezes a gente se aborrece com algo e a gente muda a maneira que a gente trata a pessoa que a gente diz quem ama. E eu acredito que isso vale para qualquer tipo de relacionamento, amizades, né, vínculos, em qualquer ambiente que a gente está convivendo hoje, de trabalho, escola, enfim, faculdade. Quando a pessoa nos aborrece, a gente muda a nossa maneira de tratar. E eu entendo que talvez o problema não está na pessoa em si que nos aborreceu, mas talvez o problema está em mim. O Felipe falou algo sobre o nosso livro. Eu acredito que a maioria das pessoas hoje que se ferem por algo que a pessoa falou, por algo que a pessoa fez, é porque ela não conhece a identidade dela. Se a gente observar Jesus, cara, tudo que falaram para ele, nada tirou ele do foco. Nada fez ele parar. Em nenhum momento a gente vai ouvir que Jesus ele deixou de curar ou liberar uma palavra porque ele ficou chateado que algum discípulo for embora ou porque alguns fariseus chamou ele de endemoniado. Então, eu acredito que o maior problema está em nós mesmos, não está na pessoa que talvez que nos fere, porque a gente é muito sentimentalista, a gente é muito emocional. E é algo talvez que a gente ainda, como ser humano em si, não aprendemos a tratar em nós mesmos, sabe? E às vezes a gente deixa o dia da pessoa ruim. Por quê? Porque talvez se o Felipe falou algo comigo que eu não gostei,
Ah, não vou dar bom dia ao Felipe hoje não, porque pô, o Felipe falou comigo ontem, o cara não fez nem questão de pedir perdão ou de se retratar, algo do tipo. Então, acredito que talvez a gente transfere uma culpa para a pessoa e, na verdade, a gente que já está mal por algum motivo. E é exatamente isso. Por quê? Porque a gente não consegue mais se comunicar. Quando o casal ele senta numa mesa e fala assim, olha, aquilo que você fez comigo ontem, eu fiquei muito chateado, isso me magoou, isso me machucou. É saudável o relacionamento, para qualquer relacionamento. Só que o que acontece hoje? A gente está tão emotivo, tão cheio de emoções, que hoje a gente não consegue mais chegar para uma pessoa assim, pastorzão, falar assim, pô, você falou algo comigo ontem que me magoou. A pessoa que vai receber isso, ela vai ficar mais transtornada ainda. Por quê? Porque ela também já está cheia de emoção dentro dela, ela não conseguiu liberar essas emoções durante o dia. Então ela vai receber aquilo como se fosse uma pedrada, como se fosse algo que eu estou condenando, que eu estou julgando ela, que eu estou afrontando. E é difícil a gente encontrar pessoas que têm esse tipo de pensamento. Sabe, olha, ontem você falou algo comigo que eu não gostei, eu queria que você se retratasse. Porque isso me fez mal, não consegui dormir por algo que você falou, por algo que você fez. Ao contrário, a gente vai guardando esse excesso de coisas, nós ficamos mal com isso, porque nós estamos guardando, e nós queremos transferir algo que está ruim no nosso coração para outras pessoas. E a gente só vai desencadeando isso. Só vai desencadeando. E o que o senhor falou é verdade. Eu acredito, biblicamente falando, que cada um de nós temos o poder, a autoridade de mudar a vida de pessoas, ambientes, seja lá qualquer um deles que seja. Mas sabe o que acontece? A gente está vazio demais às vezes. Às vezes a gente quer mudar o ambiente, mas a gente está vazio por dentro, a gente está oco, a gente está tão cheio de mágoa. Eu costumo dizer na minha vida que eu desconheço esse sentimento de ódio, de mágoa. Eu não sei que tipo de sentimento é esse. Eu não consigo descrevê-lo, porque talvez eu nunca senti isso na minha vida, pastorzão. Porque eu entendo o seguinte, se a pessoa me tratou mal ali, eu acredito que talvez ela fez sem noção, não teve ali uma mentalidade, e isso não vai mudar quem eu sou em si. Sabe, não vai mudar a minha mentalidade, não vai mudar a maneira que eu vou tratar ela amanhã, eu vou tratar da mesma maneira. Eu acho que essa questão do perdão é algo tão incrível, tão poderoso, que às vezes as pessoas não entendem, que se a gente pegar na Bíblia, os discípulos vão questionar Jesus. Jesus, quantas vezes devemos perdoar? Você vê que é tão louco esse lance de perdão, cara. 7 vezes 7 é o tempo que a gente tem que perdoar, o máximo de vezes que a gente tem que perdoar o nosso irmão. E Jesus vai falar, não, é 70 vezes 7. Só que também quase ninguém entende o que Jesus está falando, porque é algo muito espiritual. Aí a gente vai para a conta. 70 vezes 7, 490. Então eu tenho que perdoar o pastor Osivan 490 vezes. Quando ele chegar a me ofender 491, eu vou matar ele, porque eu já encerrei a minha conta. E não é isso que a Bíblia está falando. O livro de Levítico, capítulo 25, vai falar sobre o ano do jubileu, que é o 50º ano. O que é isso? Que no ano 50, quando bate o ano de jubileu, tudo é perdoado, o rei tem que perdoar todas as dívidas. Quem está preso tem que ser solto. Quem devia não deve mais. Sabe? Daniel também vai falar sobre isso. Então, o que Jesus está falando para o seu discípulo acerca do perdão? Irmão, perdoa até que eu volte. Enquanto eu não voltar, vai perdoando, vão se amando. E é isso que as pessoas não entendem, cara. Eu tenho que me perdoar primeiro para me liberar perdão, porque quem fica mal somos nós. E a gente começa a desencadear esse trem ruim que a gente vai vivendo dia após dia. Sabe? As pessoas hoje, eu costumo dizer um bom tempo atrás, que a mentira não escandaliza mais. A mentira hoje ela está confortando. E se for uma mentira bem contada, ela parece ser uma verdade. Mas as pessoas se acomodam com a mentira. E hoje a verdade ela está escandalizando pessoas, sabe? Eu não posso ser mais verdadeiro contigo no ponto do meu sentimento com o pastor Osivan, que talvez você vai ficar mal, porque você já está mal. Não é eu o problema em si de chegar ao pastorzão. O senhor falou algo comigo ontem que me magoou, cara. Tem tempo que o senhor não me chama para tomar um café contigo, tem tempo que a gente não come o pão de queijo junto. Pô, vamos dar um jeito. Sabe? É porque as pessoas já estão mal com elas mesmas. E eu acredito muito nisso. Quando as pessoas entenderem que elas têm uma identidade em Cristo, elas jamais vão viver dessa maneira. O perdão vai ser normal. Eu acredito que quando a gente entender esse processo,
Não vai ser necessário, se o senhor me ofender, pastorzão, não vai ser necessário o senhor vir até mim pedir perdão, vai ser algo natural. Já está perdoado. Já está perdoado. Sabe? Jesus na cruz ali, você vê o contexto, todo mundo tacando pedra nele, né? Falando, se tu és o Filho de Deus, desce daí mesmo, salva a ti mesmo. Você vê que parece loucura que Jesus vai liberar a palavra, ele vai olhar para o céu e fala, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mas ninguém ali, a Bíblia não relata que aquelas pessoas que estavam ali no meio daquela multidão pediram perdão, mas Jesus olhou para o alto e falou, Pai, perdoa. Perdão tem que ser natural na minha vida. Quando eu estou bem, quando eu entendo quem eu sou em Deus, a minha identidade em Cristo, tudo vai ser natural na minha vida. Então eu acredito nisso, cara. Muito bom. Sempre muito bom ouvir o bispo, né? Sempre uma visão muito clara das coisas. E você falou algo aí, ô bispo, que me chamou a atenção. Eu acompanho o Leandro Carnal e ele estava falando exatamente uma coisa sobre o que você falou. E ele, nessa fala dele, ele fala sobre chamar ele de careca. Diz ele que em uma situação ele chamou a atenção de um aluno e o aluno olhou para ele e falou, seu careca. Ele falou, mas o que eu posso fazer sobre isso? Então na verdade só tem duas opções, na verdade. Se alguém me chama, por exemplo, eu estou ficando calmo. Se alguém me chama de careca, eu tenho duas opções. Se eu ficar chateado, só tem a ver comigo. E se eu não ficar chateado, também só tem a ver comigo. Então, eu acho que o que falta, talvez o que o pastor também falou um pouco lá atrás, é a questão da autorresponsabilidade. Quando, às vezes, a gente tá precisando tanto que as pessoas nos peçam perdão, porque o problema está em nós, né? Então, nós estamos ficando ofendidos e machucados com muita facilidade. Mas não é porque o outro, às vezes, está com a pedra na mão. É porque nós estamos na nossa hipersensibilidade e não estamos sabendo lidar com as nossas próprias emoções. Isso aí. E eu achei bonito aqui, rapaz. Olha, eu li os comentários aqui que eu achei sensacional. Eu até falei com o minha esposa, ô, meu velho, comenta alguma coisa aí também. Eu achei muito bonito. Você quer saber quem é a pessoa? Eu acho que a pessoa mais indicada para você saber é conversar com o cônjuge. E eu achei muito bonito uma admiração entre a missionária, né, falando que admira o pastor Rosivan, a esposa falando para o esposo que o admira. Isso é importante num relacionamento. É quando há essa admiração, porque às vezes o camarada ou a camarada não tem admiração dentro da própria casa. Então, fica difícil a gente conseguir ouvir o que essa pessoa teria a nos dizer. Então, é sempre uma satisfação muito grande ouvir o pastor Rosivan, ouvir o bispo, né? Você vê ele com a sabedoria, ele, através de um assunto assim, ele já traz todo o contexto. É uma satisfação muito grande sempre ouvir vocês. Alguém tem mais alguma coisa aí para comentar, para falar, para perguntar? Você, só lembrando que nós estamos escrevendo um livro, eu estou escrevendo esse livro, As Feridas do Corpo de Cristo. Dentro desse livro nós vamos ter um capítulo falando sobre o perdão, sobre a falta de perdão e os problemas que isso pode causar. E lembrando também que eu, juntamente com o bispo Marco, estamos escrevendo um livro sensacional, falando sobre... Não posso dar spoiler, né, o bispo? Logo. É bênção demais, rapaz. Isso é bênção. Deixa eu falar Tá top o livro, viu, pastorzão? Vou falar um negócio. Existem duas coisas no relacionamento que é importante: admiração e respeito. Se você perder o respeito, se você não admira, você não respeita. E se você não respeita, você não admira. Isso é em todos os segmentos. E vou pegar carona na fala do meu mestre, bispo Marcos aí,
Sou fã seu, eu sou seu fã. Mas eu tenho até a sua carteirinha aqui. E eu vou falar uma coisa para você aqui que é muito séria. Existe a síndrome de Peter Pan, tá? No contexto de irmãos, que é aquele pessoa que não cresceu e acha que tudo é só festa e vamos divertir e bora, e ele não tem uma maturidade. Maturidade hoje é uma coisa muito importante. Se você olhar para a Bíblia, olha para Pedro imaturo e olha para Pedro maturo. Você vai ver que tem dois lados da moeda e faz muita diferença. O outro é a síndrome dos irmãos de José. Às vezes, um dos causadores de males hoje está voltado por não entender a admiração. E às vezes, se aquilo virar inveja, vira ciúmes. Ciúmes leva à morte. A gente hoje na igreja, nós estamos falando do corpo. A gente que tem ciúmes, em vez de eu admirar e respeitar, né? Aí o meu bispo aí, o pastor Marcos aí, o bispo, né? Nossa, esse pastorzão aí, um homem cheio da graça, em vez de eu admirar e respeitar o trabalho dele, a síndrome dos irmãos de José é essa. Eu vou falar mal, eu tenho que, aquilo que vai ter o destaque, que não é uma túnica, mas é a graça que Deus deu, às vezes a gente fica com ciúmes, né? Fica com bobeiras e outras coisas mais, aí o que vai gerar? Eu vou levar ele para o vale da morte. Em vez de eu querer caminhar com ele, eu quero matá-lo. Então eu vou dizer uma coisa, os problemas gerados, essa síndrome dos irmãos de José, ela é fluente nos dias de hoje. Nós, não sei se você lembra que na primeira live que nós fizemos, eu toquei no assunto que é Caim e Abel. Eu falei que significa Caim, que é foice afiada, e falei que significa Abel, né, que é filho, né? Então, às vezes a gente olha, nós estamos falando do corpo, nós estamos falando de gente que está colado. Tem um contexto, claro, não estou falando só de alguém que tem o mesmo sangue, apesar de tudo, fomos redimidos pelo mesmo sangue, mas com contexto diferente. É um laço de morte, um é o que, né, que tem na mão uma faca, né, um cutelo para matar, o outro não, tem outras coisas. Então, assim, aí vamos lá atrás, vamos lá na etimologia, na original, na fonte. Aquilo que eu estou ingerindo, eu vou gerar. Se gerou desobediência, vai gerar morte. Se gerou desobediência, o filho vai gerar um filho de morte, uma lança, é morte. Então, felizmente, hoje, nós estamos tratando de uma situação aqui, nós estamos falando de feridas do corpo, doenças do corpo, um corpo canceroso, que eu poderia evitar, situações que não foram tratadas, situações que as 4 colunas que sustentam a gente hoje, a lealdade, fidelidade, aliança e obediência. Qualquer um desses princípios quebrados gera morte. Aí a gente vai para aquele ponto, por exemplo, você vai para o relacionamento, o pai, a filha traz o futuro genro para os pais conhecer, aí o pai e a mãe não aprova. Quer dizer, olha, minha filha, eu acho que esse não é um homem, um rapaz adequado para você namorar. Você pergunta as 3 perguntas básicas para ele, você estuda? Não. Você trabalha? Não. Você vive à custa de quem? Dos pais. Aí vai gerar um problema, os pais pensam lá na frente. Se não trabalha, se não estuda, vai me gerar um problema no futuro. Aí começa gerando os problemas. E aí o pai fala que não é, a mãe diz que não é. Aí o filho decide tomar a atitude por conta própria. Quando você toma a atitude por conta própria,
você assina a responsabilidade do decreto que você tomou. Decisão tomada, assinatura sua. Então, gera outros problemas, vai gerando problema. Aí quer dizer, não foi resolvido o problema. Não foi. Olha o gatilho de novo aí. Não foi resolvido o problema. Era para ter um. Aí daqui a pouco começa a gera problema, vai gerando problema, vai gerando problema. E o problema não foi sanado. Vai gerando outros problemas. E aí vai, a causa de morte. Morre aqui, às vezes não vai morrer fisicamente, mas morre nas emoções. Aí daqui a pouco as reclamações começam aos pais. Ah, mãe, eu não sou feliz nesse relacionamento. Ah, mãe, a gente diz, tem um monte de pontos a ser tratados. Um monte de pontos. Nós escolhemos pelos olhos, outro escolhe pelo coração. Aí Jeremias diz que enganoso é o coração. Aí a Bíblia vai dizer que quando eu escolho pelos olhos, há caminhos que parecem ser direito, o final é morte. Aí, como escolher? Senhor, eu vou orar a Deus para Deus me dar um namorado. Não, também não. Deus não vai casar, quem vai casar sou eu. É a gente fazer o seguinte, faz plano, olha, você vai para a vitrine, escolhe, vê, leia lá o manual de instrução, dá uma olhada para ver se aquele produto mesmo dá para levar para casa. Então, assim, vai dar problema. Então, são problemas que se a gente resolvesse lá atrás, não traria para frente. Então, aí a gente coloca aqueles 2 pontos importantes. Nós estamos falando de feridas, de coisas que vai acarretar lá na frente. Primeiro ponto, se eu olhasse lá atrás alguns detalhes, não aconteceriam outros. Por exemplo, o primeiro ponto que a gente olha é o seguinte, eu pelo menos parei para analisar o que eu quero. Se eu escolho pelos olhos, então eu vou escolher aparência, não vou escolher caráter. E caráter é atitudes. Aí vem os pontos lá, né? O primeiro ponto, você obedece pai e mãe? Não, então você não vai ter um casamento feliz. Não vai. Bispo, não vai, pastorzão, não vai. Se você não obedece pai e mãe, você não vai ter um casamento feliz. Porque quem dá respaldo, dá bênção para você continuar é os pais. Segundo ponto, você não obedeceu, quebrou um princípio. Quebrou, você quebrou. Aí vai ter um problema. Se você quebrou um princípio, se comer o fruto da desobediência, vai gerar Caim, meu filho, não é Abel. E aí vai dar problema. São segmentos. Então, nós precisamos cuidar bem, cuide bem, para que nós possamos ter o quê? Saúde. Ou seja, ciência de logoterapia de novo. Saúde mental, saúde aqui. Seja bem com você mesmo. Saia, não decida nada na bifurcação da vida. Decidiu lá, vai ter problema. Vai tomar decisão errada. Se resolva aqui e depois você sai para resolver outras coisas. Quando eu consigo resolver comigo mesmo, as coisas vão ser facilitado. Eu estou resolvido comigo. Eu não tenho problema. Então eu não vou ter outros conflitos. Então, quem vier e o que vier, eu tenho condições, eu estou sóbrio para poder resolver, tomar as decisões. Né? Então, nós estamos falando de situações que as pessoas estão tomando, né, que vai gerar amanhã uma depressão, vai gerar um sentimento de amargura, de ódio. Quer ver uma coisa? Todos os grandes inimigos do presente foram grandes amigos no passado. Comeram na mesma mesa, participaram do mesmo pão, participaram de grandes eventos juntos e hoje estão separados, são grandes inimigos. Porque
Talvez se lá atrás quem errou tivesse pedido perdão e quem recebeu o perdão, as palavras de perdão, tivesse liberado o perdão, talvez hoje a nossa história seria contada de forma diferente, né? O segmento seria outro, a ideia seria outra, né? Tomaria outras direções. Quando eu tomo decisão de não querer perdoar, eu tomo uma decisão para baixo. Ou seja, começa a tomar uma direção em declínio. Quando eu decido perdoar, a direção é outra. Ó, é subindo, é ascendente. Então, você percebe, você dá uma olhadinha na vida pessoal, na vida profissional, na vida familiar. É só olhar. Olha, só observa, literalmente. Só observa. Aí você começa a ver. Se a pessoa estiver em declínio, pode olhar. Não perdoa, não tem dificuldade em perdoar, tem dificuldade em tratar outra pessoa, tem dificuldade em colocar pessoas na mesma altura que ela. Pode ver. Tem problema com baixa autoestima, né? Vai olhando os sintomas aí para você ver. Tem problema em se achar bem consigo, não é bem com outra pessoa. Eu preciso entender que o ambiente, para ser bom, só basta ter uma pessoa. Quem? Eu. Se o ambiente estiver bem comigo, qualquer outra coisa que vier para acréscimo daquele ambiente vai estar bem. Mas se eu estiver mal comigo, ô querido, o cortisol está alto e vou começar a lançar veneno nas pessoas, ó. Então é assim. Então a gente começa a trabalhar os pontos. Felipe? Muito bom, muito bom. Pode concluir, pastor. Concluiu? Então, só para finalizar, para fechar. Então, é isso que eu preciso. Se você estiver bem com você, você consegue estar bem com qualquer outra coisa. Tem algumas coisas ainda que não estão resolvidas, então para e resolva. Resolva com você. Trata com teu coração. E eu vou falar uma coisa aqui. Primeiro está na palavra isso. Mas algumas decisões, não tome decisão com o coração. Figurativamente, tira o coração do peito, coloca fora do peito e decida. Depois você vai o coração, bota no peito de novo. Porque algumas decisões da Bíblia, eu vou falar uma coisa aqui, depois qualquer coisa a gente senta e conversa. Se Jesus fosse para a cruz e levasse o coração junto, ele não teria tomado a decisão que ele tomou de amar. Porque amar não vem das minhas emoções, vem das minhas decisões. Então, não decida amar com o coração, decida amar com a decisão. Eu decido, não ame com as emoções. Se Abraão tivesse levado Isaac com o coração, ele não tinha feito o que fez. Então, tem coisas que se nós levarmos o coração, a emoção, uma forma melancólica, para decidir, nós nos ferimos. Então, decida com a razão e não com a emoção. Porque os problemas que temos hoje, doença, câncer, úlcera, asma, tumores e outros, foram porque nós fomos muito emotivos e não usamos a razão. Então, assim, aqui eu deixo eu deixo aqui um conselho, né, de pastor, de psicanalista, de antropólogo, para você que está ouvindo aí, né, que está participando com a gente aí, porque você pode ser uma pessoa melhor, melhore o seu dia, melhore o seu ambiente, mas essas coisas causam muito mal. Felipe? Top demais, pastor Marcão. Sempre a
satisfação estar contigo, meu amigo. Você falou que o celular está descarregando. Muito obrigado por participar aí com a gente. A gente já vai finalizar também. Se alguém tiver mais alguma coisa para perguntar para o bispo, ou enquanto o telefone do bispo ainda está ligado, ou para o pastor Rosivan, é o momento até agora. Né? Já quero agradecer, né, contribuiu demais, não só comigo, mas também com todos aqueles que nos ouviram. Quem sabe, né, vamos ir alinhando para a semana que vem a gente fazer uma nova rodada aí, falando sobre mais temas, né, como esse, que agregam muito. E um tema como esse de hoje é um tema que vale a pena você convidar até os amigos do seu trabalho para ouvir, porque isso faz muito sentido, né? Não tem a ver só com religião, não tem a ver só com igreja, não tem a ver só com instituição religiosa, tem a ver com pessoas, né? E pessoas têm sentimentos, e a gente precisa aprender a lidar com isso. Uma coisa importante às vezes nós não estamos comendo, às vezes, só alimento, né? Nós, às vezes, estamos comendo com a nossa emoção. Isso é importante a gente ir aprendendo a se despir disso, assim como liberar o perdão e entre outras coisas que a gente precisa aprender para que estejamos mais leves. Como o pastor Osman falou, que nós não estejamos entupidos, né? Sejamos pessoas mais leves e aonde a gente passar, as pessoas possam olhar como aquela mulher olhou e falar, pô, ali vai um homem de Deus. Não é porque pelo que você está vestindo, é pela sua conduta, forma de agir, de pensar, de passar com as pessoas, assim como o bispo falou, que nada que alguém faça com você seja capaz de fazer com que você mude a sua forma de ser, né? Que você seja autêntico em tudo que você faz. Sempre uma satisfação vê-los, estar com vocês. Pastor Osvan, sempre, o senhor é o mestre. O senhor sabe que é sempre uma satisfação muito grande ouvir. Como diz o senhor, eu aprendi contigo. O senhor sabe que o senhor mora aqui e nem paga aluguel. É sempre uma satisfação estar ouvindo o senhor aí. Querido, eu quero agradecer, Felipe. Você sabe que eu te amo muito. Eu gosto mais de você do que de mim. Né? Macau, não tem nem o que falar aí, meu bispo. Amo demais essa casa, essa família. Ó. Tamo junto. E satisfação muito grande poder estarmos juntos aí, se alimentando disso aí, porque eu acho muito prazeroso isso aqui, esse momento, a gente poder, como diz Freud, ele diz que todo conhecimento que o homem possa ter, se não for para compartilhar, não ter serventia nenhuma. Mas bom demais a gente poder estar junto. Obrigado por, assim, pela confiança, né, dada. Eu acho consciência tranquila, dever cumprido, no sentido, eu acho que a gente pode trazer uma ideia bem bacana, pode ajudar algumas pessoas que ouviram. Claro que a grande ideia, nada substitui a prática, literalmente, nada. Tem palavra que possa substituir a prática. A ação é um negócio muito poderoso. Mas eu agradeço aí, muito obrigado. Muito obrigado, Felipe. Você sabe que eu te amo. Marcão aí. Eu vou aí comer esse pão de queijo em nome de Jesus, que eu sei que esse pão de queijo é de Deus. Tá? E aqueles que nos ouvem também, né? Muito obrigado. A minha esposa que está aí acompanhando, né? E a todos aí, Deus abençoe vocês. E precisando de nós, Felipe, nos aciona aqui, chama a gente. Estamos aí. Eu chamo mesmo. Pode contar. Marcão, ano que vem eu vou estar aí contigo, hein? Pastorzão. Vamos tentar toda semana fazer uma. Apesar que vai ter sexta que eu vou estar trabalhando sexta em casa. Mas assim, eu acho bem interessante. A gente tem falado com algumas pessoas, a gente tem vivido
dias muito loucos, né? A gente vê que algumas questões têm mais separado pessoas do que unido pessoas, né? Eu acredito que a maior base que Deus deixou para nós foi o amor, né? Deus amou o mundo de uma maneira que não tem como explicar essa maneira, porque ninguém daria um filho em sã consciência por causa de pecadores, por causa de pessoas, eu me coloco no meio, pessoas que não prestam, pessoas, né, infames, pecadoras, enfim, né, de uma tal maneira que a gente não consegue explicar, e não tem como explicar o amor de Deus, né? E parece que a gente está vivendo alguns anos que a gente tem tomado o lugar de Deus e a gente tem condenado pessoas. Eu acredito que a Bíblia, né, o próprio Jesus, não deu autoridade para dizer quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Né? E é interessante que a Bíblia fala que João Batista, que foi o percussor, o cara que preparou o caminho para Jesus, ele iniciou a pregação dele, dizendo: arrependei-vos porque o reino dos céus é chegado. E o próprio Jesus também, depois de ter passado pelo processo que a gente sabe no deserto, iniciou a pregação dele dizendo: arrependei-vos. E, infelizmente, tenho visto algumas coisas acontecendo no meio cristão, que nós esquecemos de pregar essa mensagem: arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. A gente passou a dizer: você vai para o inferno se você continuar assim. Então, assim, basicamente, eu não estou dando uma opção. Existe uma opção, ou única opção, que é melhor do que as pessoas vivem, né? Às vezes a gente procura um caminho, mas não existe um caminho, é o caminho. O único caminho que nos leva a uma vida de redenção, uma vida de salvação. E talvez alguns líderes espirituais esqueceram disso e estão começando sabe, esquecendo que ele nos amou primeiro. Sabe, que se não fosse o amor dele, eu não estaria aqui. Talvez vocês não estariam aqui, mas tem uma base, o amor é uma base. Sabe, esse amor que não consegue compreender. Sabe, a gente está vendo muita divisão no nosso meio, coisa que não era para acontecer, infelizmente. Então, eu queria pedir a vocês, pastor Felipe, pastor Rosivan, a galera que está nos acompanhando aí, para poder orar nesse sentido, para que o amor volte novamente, né? Que essa chama do amor de Deus possa reacender nos nossos corações. Porque se eu amar com meu amor é falho, sabe? Mas o amor de Deus, ele é muito louco. Eu costumo falar que o amor de Deus é muito louco. Não dá para compreender, não dá para a gente mensurar o tanto que ele nos amou, sabe? E o amor dele gerou uma atitude, qual? De entregar tudo que ele tinha. E às vezes a gente está muito confortável na nossa casa falando que ama, mas a gente não quer se relacionar, sabe? E a vida de algumas pessoas só vão mudar quando a gente aprender a se relacionar. O nosso exemplo disso, Jesus, claro, e Davi também na caverna de Adulão. A Bíblia vai falar que Davi encontrou assassinos na caverna de Adulão. E através de um discipulado, aqueles homens se tornou os melhores homens, leais e fiéis a Davi. Então, acredito que está faltando isso, relacionamento no nosso meio. A gente está muito afastado. E vamos orar para que isso volte no nosso meio, em nome de Jesus. Show. Show de bola. E vamos orando sobre esse sentido. E nosso livro está aí, se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar aí levando essa chama aí desse primeiro amor também para as pessoas que puderem nos ler. Obrigado a todos que participaram aí, obrigado a Mônica, ficou aí em toda a live, a esposa a missionária, a esposa do pastor, a sogra do pastor Marco, quanto tempo, né? Eu lembro que eu fui buscá-la aí no Alecrim. Bia, ano que vem eu estou aí contigo, estaremos aí contigo, e você sabe, né, que Deus tem uma obra aí muito linda na sua vida. Amém. Gente, obrigado, que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Amém. Pastor Rosivan, semana que vem a gente vai se ver de novo, se Deus quiser. Amém. Tamo junto. Tamo junto, galera. Valeu. Tchau. Graças a Deus.